povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Nigiri Sekai. Eu sou a Buma e no vídeo de hoje você vai conferir as 5 mortes mais tristes dos animes. Olha, foi bem difícil fazer essa lista. Talvez tenha uma parte 2, vamos ver aí o que vocês vão achar da nossa lista. Vamos lá? Já vou avisar que pode ter um spoiler aí pra você que não tá em dia com os animes de One Piece, Naruto e tudo mais. Então, vamos começar do 5º lugar. Em 5º lugar, o canal escolheu a morte do Jiraiya. O Jiraiya é um personagem muito queridíssimo por fãs de Naruto. E até pra quem não é muito fã de Naruto, mas já assistiu, é um personagem carismático, né? Muito forte, sempre ajudou o Naruto. E a morte do Jiraiya fez os fãs ficarem tristes, por quê? Porque o Jiraiya só percebeu que ele ia sair daquela disputa morto. Então ele não teve outra escapatória para finalizar aquela luta sem ser, infelizmente, com a sua morte. Isso mexeu muito com os fãs. Pode ser que você não queria que o Jiraiya morresse ali naquela hora. A morte do Jiraiya serviu um pouco de lição para o Naruto, para a Tsunade, para outros personagens do anime perceberem que talvez eles estivessem um pouco mais fracos ou não tão preparados assim para lidar com o Pain, para lidar com a Katsuki e todo aquele rolo que estava acontecendo. E infelizmente foi necessário o Jiraiya, né, morrer para eles perceberem isso. Quem aí se emocionou com a morte do nosso querido Erusenin? Escreva nos comentários. Em 4º lugar está a morte do Kamina, que é um personagem violento, imprudente e sonhador e dono de um dos mais famosos bordões da história dos animes. Quem diabos você acha? Você pensa que eu sou? E ele fala esse bordão em momentos difíceis, em situações complicadas ou quando ele tá em alguma batalha. A morte do Kamina foi algo extremamente marcante para os fãs da série. Apesar de suas ações muitas vezes insanas, Kamina é bastante perspicaz, com seu estilo bombástico e confiança aparentemente cega. Normalmente ele mascara sua verdadeira inteligência no planejamento e combate. Tanto o Kamina quanto o anime em si passam a ideia extremamente forte de determinação. Se você não for determinado, você não vai ser capaz de fazer alguma coisa. Isso é algo bem legal sobre o anime, vale a pena você conferir. O 3º lugar ficou para o Irving, de Shingeki no Kyojin. Você sofreu com a morte dele? Eu sofri bastante, porque ele era um excelente líder da tropa de exploração. Como na minha opinião, não tem alguém que seja tão capaz quanto ele para liderar uma tropa da exploração como ele fez. Eu não concordei com a escolha do Levi, mas no começo eu fiquei, beleza, pode ser que realmente o Armin faça alguma coisa, né? Mas não foi isso que eu particularmente vi. Gostaria muito que o Levi tivesse, né, hoje assistindo todo o anime, eu gostaria muito que o Levi tivesse escolhido o Irving. Mas não fui eu que escrevi o anime, infelizmente, o mangá, desculpa. Infelizmente não foi assim que aconteceu e foi uma perda muito grande para os cidadãos de Parades. Provavelmente, se o Irving ainda estivesse vivo, olha, eu acho que não existiria. Talvez se tivesse começado, não teria ido para frente a facção do Eren, né, de trair ali a tropa para dar razão para o Eren. Eu acho que se o Irving estivesse vivo, talvez isso não acontecesse. E o Irving era um cara extremamente estrategista e apesar de ter as suas técnicas um pouco suicidas, ele era realmente um excelente líder. Foi muito difícil escolher a 2ª posição desse ranking de mortes mais tristes. Foi uma morte que eu fiquei muito triste. Não chorei mais do que a primeira escolhida, mas sabe quando seu coração fica em pedacinhos assim por alguns dias quando você assiste um anime, você gosta muito do anime, o seu personagem muito querido, aquele personagem que você... Sabe quando você tem um certo apego pelo personagem? Ele nem apareceu tanto no anime, mas o cara é tão da hora, pra não usar outra palavra, é o querido Hashira de Fogo, do Demon Slayer, o Rengoku. O Rengoku foi um guerreiro muito honrado e ele aderiu aos códigos de moral, os princípios desse código de moral lá na infância. Ele aprendeu com a sua mãe, teve uma passada ali com o pai dele que era bem rígido, bem diferente. Eu acho que até foi o pai dele que deu um exemplo pro Rengoku de não ser como o pai dele. Sabe quando você vê uma pessoa e fala, meu, não quero ser igual a essa pessoa?
E apesar de ter sido criado um pouco dessa forma, né, ele tem um coração totalmente diferente. E o Rengoku aprendeu que quanto mais forte você é, ou você já sendo muito forte, você tem o dever de proteger os fracos. E é isso que ele faz. A cena da morte do Rengoku é muito triste, mas ao mesmo tempo ela é muito bem animada. Animada no sentido do gráfico, da arte, da cena em si. É uma cena muito bonita. E infelizmente, né, ele teve esse destino para proteger os fracos, que a gente sabe que não são tão fracos assim, mas essa é a ideia. Então foi uma morte que mexeu bastante com os fãs de Demon Slayer, comigo principalmente. E escreva aí nos comentários se você concorda com o nosso segundo lugar. E em primeiríssimo lugar está o nosso querido Ace. Foi bem difícil escolher entre o Ace e o Rengoku, mas eu acho que o Ace, a morte dele fez com que o anime tomasse um outro rumo, o Luffy tivesse uma outra percepção das coisas, então foi esse motivo que fez com que ele assumisse o primeiro lugar. A morte do Ace é um dos eventos mais marcantes de toda a saga de One Piece, e mesmo com pouquíssimo tempo em tela, o Ace é um personagem muito carismático, é difícil você não gostar dele nos poucos minutos que ele aparece. Para a Marinha, matar o Ace seria uma forma de pôr um fim na linhagem do Gold Roger e estremecer as bases ali do Barba Branca, mas não é isso que acontece. Lá em Marineford, a gente descobre que tanto a morte do Ace, né, quanto a do Barba Branca lá na frente que acontecem, estremece, na verdade, o novo mundo. Aquilo lá toma uma outra dimensão. Um fato importante sobre a morte do Ace, e é um fato que deve ser muito considerado, é que se isso não tivesse acontecido, principalmente da forma que aconteceu, né, o Ace defendendo o Luffy, talvez o Luffy não tivesse parado para pensar que ele era muito fraco. Fazendo um parênteses aqui, ele não é fraco, né, em si, assim, naquela época, ele já não era fraco, mas ele era fraco para defender o que ele sempre defendeu, que era proteger as pessoas que ele ama, né? Esse instinto de proteção que ele tem, o companheirismo que ele tem pelas pessoas que ele ama, né, que o cercam e que ele consegue alegrar. Então, se isso não tivesse acontecido, pode ser que hoje o Luffy nem tivesse desenvolvido o seu Haki ou seu Gear 5 e tudo mais. Então foi extremamente importante, apesar de triste, muito triste, que a morte do Ace tenha acontecido no anime. E aí, gostou da nossa lista? Faltou alguma morte que você colocaria nessa lista? Ou você quer uma parte 2 com mais mortes? Escreva nos comentários. Você sabe com quem tá a fruta do Ace? Até o próximo vídeo. Tchau!